Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam derramadas abundantemente a todos vocês que estão nos acompanhando em pleno conhecimento, em plena sabedoria, para fortalecimento da sua vida cristã e da sua vida espiritual. Muito bem-vindos para estar conosco nesse momento em que nós vamos cultuar a Deus, adorando a Ele, que é o único Deus vivo, verdadeiro e que busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quero convidá-los todos a orarmos, consagrando ao Senhor estes momentos que vamos estar juntos nesse culto de adoração de Deus. Oremos. Pai Celestial, nós lhe agradecemos de todo o nosso coração a bênção de sabermos que podemos viver aqui neste mundo, embaixo da tua graça. Nós lhe agradecemos a tua presença conosco e em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós lhe agradecemos o privilégio de podermos usar da tecnologia para podermos chegar aos lares e, unidos no mesmo Espírito, prestarmos este culto ao Senhor. Nós lhe pedimos que o teu Espírito que em nós habita esteja liderando cada parte deste culto e as nossas vidas, para que ao final deste culto tenhamos a certeza de que nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, e o Senhor aceitou a nossa adoração. É o que nós lhe pedimos com gratidão em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus com cânticos. Os músicos da nossa igreja vão nos conduzir neste momento de adoração. Cantemos. Pobres nos fez ricos.
Agora que adoramos a Deus com cânticos, vamos ouvir o que Deus tem para mim, para você, para todos nós, através da sua bendita e inspirada palavra. Abram suas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 2. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 1. A gente segue os passos do apóstolo Paulo e suas palavras, quando ele escreve para as igrejas da Galácia, para fazer 3 coisas: defender a sua autoridade apostólica, como da parte do Senhor Jesus Cristo, pregar o verdadeiro evangelho, o de Cristo, como Cristo lhe autorizou, e ensinar verdades sobre como, a partir de Cristo, podemos viver embaixo da graça de Deus. Então, vamos ler capítulo 2, que nos diz assim, verso 1. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa da revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos se infiltraram em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos conduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos da circuncisão. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão para mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para
fazer. Meus queridos, lendo este relato que Paulo remete para a igreja, as igrejas da Galácia, os crentes que ele havia evangelizado ali na região da Galácia, a gente percebe que Paulo quer viver como apóstolo afinado, ajustado, no mesmo passo e no mesmo compasso que os demais apóstolos lá da igreja cristã de Jerusalém. E aquilo que aconteceu quando Paulo se encontra com os outros apóstolos lá em Jerusalém, ele relata aos queridos irmãos da Galácia para fechar a boca daqueles que nas igrejas da Galácia estavam falando mal dele, do apóstolo Paulo. Este capítulo 2, então, encontramos Paulo prosseguindo a narrativa, sempre com o propósito de defender sua autoridade apostólica e a liberdade cristã. O capítulo começa com a afirmação que, passados 14 anos, ele foi novamente a Jerusalém. É claro que é muito difícil a gente detectar o ponto de partida da contagem desses 14 anos. Pode-se contá-los a partir da sua primeira visita naquela cidade, quando ele volta da Arábia, passa por Damasco, e de Damasco ele vai para um encontro com Pedro. Essa é uma possibilidade no capítulo 1, de 18 a 20, como pode ser também a partir da sua conversão, ou seja, 14 anos após ele ter tido o encontro de conversão com Cristo, sendo esta uma hipótese provavelmente mais aceita para esse tempo de 14 anos. Nesse verso primeiro, Paulo diz que foi a Jerusalém acompanhado de Barnabé. Sabe-se que ambos, por esse tempo, eram líderes na igreja de Antioquia. Depois que Paulo sai da presença de Pedro, ele vai para a cidade de Tarso, na Cilícia. E aí Barnabé, sabendo que Saulo de Tarso, convertido, estava lá, Barnabé sai de Antioquia, vai a Tarso e traz Saulo de Tarso, convertido, para participar da igreja em Antioquia. Isso está em Atos capítulo 11, verso 25 e 26, e no capítulo 13, versículo 1. E certamente os dois partiram de Antioquia para a cidade de Jerusalém. Aí então Paulo nos afirma nesse versículo 1, que além dele subir a Jerusalém com Barnabé, eles levam um discípulo de Cristo chamado Tito, que era um gentil convertido, porém ele era de origem grega. E prossegue dizendo que a visita foi motivada por uma revelação, e que graças a essa revelação teve a oportunidade de expor o evangelho que pregava aos homens influentes
na principal igreja da Judéia, como está descrito no versículo 2. É interessante a gente saber desses detalhes e como eles se encaixam perfeitamente na narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos. A revelação a que ele faz menção e é descrita em Atos capítulo 11, versos 27 a 30, e essa revelação diz a respeito de uma profecia feita por um profeta chamado Ágabo, que predisse uma grande fome assolaria o mundo romano de então, incluindo, portanto, a Palestina, que era dominada pelo Império Romano. Em virtude dessa revelação, Paulo foi enviado com Barnabé a Jerusalém, a fim de entregar uma oferta levantada lá em Antioquia para os crentes da Judéia. Interessante essa atitude da igreja de Antioquia e essa questão do cuidado e da atenção com pessoas carentes começou no dia que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Aí o apóstolo Paulo, ele realça no versículo 2, que fez a exposição de sua mensagem aos que pareciam mais influentes. E deixa claro que agiu assim para não correr inutilmente. Muito provavelmente essa referência aos mais influentes, seja a Tiago, seja a Pedro de novo, e seja a João, aos quais ele se dirige. E aí, isso significa que Paulo se preocupava em manter uma clara harmonia entre os seus ensinos e o dos demais apóstolos. Aí o versículo 2, ele vem mostrar para mim, para você e para todos nós, portanto, quão importante é que quem trabalha na obra de Cristo se alimente de uma união e de uma unidade, não só com crentes comuns, mas principalmente com aqueles que desempenham na igreja uma função de alta responsabilidade. Nos versos 3 a 5 que lemos, Paulo mostra que os ataques que estava enfrentando por parte dos falsos mestres na região da Galácia não eram novidade para ele. Ele narra que em sua segunda visita a Jerusalém, Tito, apesar de ser grego, não foi obrigado a se circuncidar pelos apóstolos de Jerusalém, nem pelos demais líderes da igreja em Jerusalém. Isso é maravilhoso, porque essa igreja de Jerusalém e os apóstolos lá em Jerusalém entenderam que o evangelho da graça de Deus era para todo mundo,
e que os judeus não eram privilegiados nesse aspecto. Esse fato, ele tinha uma especial importância para o enfraquecimento das acusações dos mestres judaizantes, pois dava provas de que os apóstolos de Jerusalém, ao contrário do que aqueles falsos mestres diziam, não exigiam a circuncisão de convertidos não judeus. Paulo assim prova e comprova ainda mais a harmonia entre o evangelho que ele, Paulo, pregava e o evangelho que os apóstolos na região da Judéia, na Galileia, pregavam. Havia uma harmonia, não havia contradição, absolutamente não havia contradição. E isso vem corroborar, concordar com a tese de que um verdadeiro apóstolo destrói a acusação de que um pregava um certo tipo de cristianismo e de evangelho e outros pregavam outro evangelho modificado. Isso jogou a tese dos mestres judaizantes na lama. Então, a questão da necessidade da circuncisão de Tito, conforme Paulo narra, foi levantada na ocasião pelos falsos irmãos, que Tito precisava sim se circuncidar. E aí Paulo diz abertamente que quem defende a justificação pela prática e observação da lei não é crente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que isso atingia diretamente os mestres judaizantes, pois que estavam ensinando nas igrejas da Galácia a necessidade da circuncisão para os homens, mesmo que não fossem judeus. O alvo claro de Paulo em toda essa sessão é desmascarar esses falsos mestres judaizantes. E aí, quando chega no versículo 4, Paulo vai mostrar uma das estratégias de Satanás no uso de seus ministros é destruir e desfazer a obra que Cristo fez. A primeira coisa que eles fazem é se infiltrar em nosso meio. E por isso, cada crente deve estar sempre muito alerta para o fato de que nem todos que estão dentro da igreja são irmãos convertidos pela verdade de Cristo. Aliás, é bom lembrarmos que Jesus disse que no meio do trigo, o joio cresce junto. Lembra-se disso? Lá no Evangelho de Mateus? É comum, muito comum, aos não convertidos se fingirem de crentes para cumprirem os desígnios satânicos no meio do povo de Deus. Esse tipo de gente
essa qualidade de pessoas são, portanto, perigosíssimas em nosso meio. Temos que ter discernimento de quem são elas, para detectarmos o que fazem, como fazem, por que fazem, em que áreas da igreja estão infiltradas, para que tomemos providências. Basta que a gente leia segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16, e Filipenses, capítulo 3, versos 2 e 3. O crente verdadeiro precisa ter discernimento para perceber e detectar essas pessoas em nosso meio. Não para fazer escândalo, não para provocar confrontos dentro da igreja, mas para que nós, de maneira espiritualmente inteligente, fiquemos alertas, firmes, constantes, abundantes, para no tempo devido tomarmos as providências que o Espírito Santo nos encaminhar para tomarmos. E aí, o verso 5 deixa implícitos que os falsos irmãos, além de tentar destruir o que Cristo construiu para seu povo, também tentam se impor sobre o rebanho. Aí os líderes, os pastores, os ministros, têm que estar atentos a esse tipo de gente. O apóstolo Paulo, ele dá, portanto, a entender que os legalistas, eles queriam que ele e todos os crentes se sujeitassem às suas ideias. O paralelo com os legalistas que estavam na região da Galácia era muito óbvio. E aí, veja, por exemplo, no Gálatas 4:17, nós lemos assim: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar vocês de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. E no capítulo 6, versos 12 e 13, Paulo afirmou: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. E aí, a gente percebe que o apóstolo Paulo prossegue dizendo que a liderança da igreja em Jerusalém reconheceu seu apostolado como estando no mesmo nível do apostolado de Pedro, o apóstolo, um dos apóstolos maiores dentre aqueles que lideravam a igreja em Jerusalém e na Palestina, e que tinham por consequência certo destaque na liderança da igreja em toda a Palestina. A diferença entre ambos era apenas no tocante ao alvo de cada ministério.
O principal alvo de Paulo era os gentios. O principal alvo de Pedro era os judeus. Isso, evidentemente, não significava que Paulo jamais pregasse a judeus, como também não significava que Pedro jamais devesse pregar aos gentios. Aliás, em Atos capítulo 10, a gente encontra Pedro evangelizando e levando a Cristo Cornélio, que era um romano, um gentil. E Cornélio se converte, a família dele se converte, muitos amigos também se convertem. Então não significava que Paulo, que era apóstolo dos gentios, não podia evangelizar judeus, e Pedro, que era apóstolo entre os judeus, não devesse evangelizar gentios. Não, havia uma harmonia e era uma questão de oportunidade. Não havia, pois, razão alguma para que Paulo fosse considerado um falso apóstolo ou um apóstolo de categoria inferior, como pretendiam os mestres da lei. Paulo ensina no verso 8, que nem mesmo o próprio Deus fez e fazia essa distinção. Encerrando por hoje, quero que você saiba que o apóstolo Paulo concluiu seu relato em sua segunda visita a Jerusalém, falando que os líderes da igreja ali reconheciam a legitimidade do ministério dele e estenderam as mãos a ele e a Barnabé. Um sinal de harmonia, um sinal de comunhão, estando em acordo quanto às diferentes esferas de atuação missionária. É bom que a gente ressalte que os líderes aqui, Tiago, Pedro e João, são chamados colunas, o que lembra o dever dos que estão à frente de sustentar a igreja com a força e a firmeza adequadas que se requer para liderar o povo de Deus. E aí eu me valho da segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7, quando Paulo diz assim a Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E aí, o verso 10 de Gálatas 2, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Este verso 10, que é um pedido especial dos apóstolos, a Paulo e a Barnabé, revela que os líderes de Jerusalém somente pediram a Paulo e a Barnabé que jamais se esquecessem dos pobres, jamais se esquecessem dos necessitados. Porque isso fazia todo sentido, considerando que a visita tinha sido motivada pela profecia que já mencionamos em Atos capítulo 11, versículo
27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Paulo. Esse pedido de Pedro, Tiago e João, para que Paulo e Barnabé não se esquecessem dos pobres, não refletia qualquer autoridade daqueles apóstolos de Jerusalém sobre os apóstolos que viviam ali em Antioquia. Não. Mesmo assim, Paulo e Barnabé se esforçaram para atender plenamente esse pedido dos apóstolos de Jerusalém. Nós ficamos por aqui por hoje, porque voltaremos no nosso próximo encontro, a partir do versículo 11 do capítulo 2, e ali há uma coisa muito especial, que eu, que você e que todos nós precisamos saber. Deus te abençoe com esse estudo da palavra, e siga lendo a carta, todos os 6 capítulos da carta aos Gálatas. Vamos ouvir. Vamos adorar a Deus com mais uma música, e os nossos músicos vão nos conduzir nesta adoração. Cantemos. Bem antes de tudo existir, antes de criar o céu e o mar, Deus o Pai já escreveu a sua história de amor por todos nós. Ele nos encheu de graça para relembrarmos sempre. Fomos feitos para adorá-lo, para vivermos seu amor. Trouxe-nos liberdade e perdão. Nós entregamos o que somos, mas
Muito bem, agora nós vamos ter os nossos momentos de oração. Pega aí a sua caneta, um papel e anote. Eu queria começar falando do irmão Pedro e até fazendo uma correção. Eu tenho me pronunciado dizendo que o procedimento que está sendo feito sobre o irmão Pedro é quimioterapia. Não, não é. É radioterapia. E ele está fazendo uma sessão após outra, esperando, e temos orado para que a graça de Deus opere sobre o corpo dele, sobre a medicação no corpo dele, e que Deus seja honrado e glorificado. Oremos pelo irmão Pedro. Sigamos orando pela sua filha Renata. Sigamos orando pela sua esposa, a irmã Ana. Vamos seguir orando pela Gabi, lá de Grandes Rios. Ela já está em Grandes Rios, está melhorando cada vez mais, e nós vamos poder conhecê-la no sábado que vem, quando vamos estar lá em Grandes Rios, num grande culto de gratidão a Deus. Vamos orar pelo Eric. O Eric teve um problema semana passada, numa das suas mãos, que precisou ir para o hospital, foi internado. Houve um procedimento na sua mão que estava muito inchada, com um tipo de tumor numa das mãos. Foi feita a punção e ele teve alta hoje e já está em casa. Vamos seguir orando por ele, e você pode fazer contato com ele via WhatsApp para trazer alegria ao coração do Eric. Vamos orar pelo culto do dia 27 lá em Grandes Rios. Será uma grande celebração. Imagine a presença das duas igrejas num reencontro fantástico. E muitas igrejas aqui da região foram convidadas, e algumas estarão lá entre nós. Oremos pelo culto do dia 27 lá em Grandes Rios. Oremos por Cambará, que vai estar aqui conosco na IBV Nova no próximo dia 12 de dezembro. Vai ser um encontro fantástico. Oremos pela igreja de Cambará, pelos pastores que estão dando suporte ali, por aqueles queridos irmãos, e para que Deus nos mande um obreiro que possa ser realmente uma bênção para aqueles queridos irmãos. Vamos orar por Ibiporã, pelo aluguel de um novo salão e pelo futuro missionário que vier ser indicado por Deus para a liderança e a retomada dos trabalhos na cidade de Ibiporã. Aliás, no batismo do dia 5, 2 irmãs de Ibiporã vão ser batizadas. Então vamos orar também pelos candidatos a membros da igreja pelo batismo, no culto, na profissão de fé no dia 2 de dezembro e pelo batismo no dia 5. São 5 irmãos e irmãs. Oremos por eles e suas famílias. Vamos orar pelo pastor Paulo Nogueira. Deve ter chegado aqui na terça-feira, dia 23. Deveremos ter um encontro para que nos afinemos sobre esse tempo que ele ficou ausente e esse retorno dele aqui. Vamos orar por ele e por toda a sua família. Vamos orar por um irmão da Igreja Batista do Catuaí, de nome Valdeci,
que foi membro aqui da nossa igreja, esposo da irmã Irma. Ele está internado na UTI. O estado dele é considerado crítico, mas está sendo medicado. Temos fé, temos esperança que o poder de Deus vai operar sobre a vida do irmão Valdeci. E finalmente, vamos orar, porque vai ser reinaugurado o trabalho no bairro Cabo Frio. O prédio está passando por uma reforma e a Igreja Batista Boas Novas que está sem prédio, vai usar aquela propriedade que está sob nossa responsabilidade, nosso nome, e vai reabrir os trabalhos ali no bairro Cabo Frio e para os bairros de toda aquela região. Oremos por essa empreitada da Igreja Batista Boas Novas. No mais, reúna aí sua família, acrescente os motivos que em família vocês têm e faça um momento familiar de oração. Ok? Enquanto isso, eu quero me despedir de vocês, dizendo: continue vivendo embaixo da graça, a graça de Deus. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Até nosso próximo encontro. Tchau.